Você com certeza já assistiu o filme Titanic, mas eu duvido que você sabia várias coisas que aconteceram na realidade e que o filme acabou não explorando. Como a resposta para a pergunta de como o Titanic foi encontrado e, é claro, histórias acerca de algumas vítimas que estavam presentes nesse navio. E principalmente, a resposta sobre a pergunta por que o Titanic afundou. E tenho certeza que nesse vídeo você irá surpreender e, é claro, se você quer isso, se inscreve no canal e espera mais um pouco que nesse vídeo aqui eu irei trazer todas as curiosidades a respeito do Titanic da vida real. Então, bora para mais um vídeo. O Titanic é um filme épico de romance e drama norte-americano do ano de 1997. Ele foi escrito, dirigido e coproduzido por James Cameron, o diretor que se tornou bastante famoso após esse filme. E é uma história de ficção do naufrágio real do RMS Titanic, estrelando Leonardo DiCaprio como Jack e Kate Winslet como Rose, membros de diferentes classes sociais que se apaixonam durante a trágica viagem inaugural no navio saindo de Southampton para Nova York em 15 de abril de 1912. O filme, embora espetacular, não respondeu algumas das perguntas mais importantes feitas sobre fãs do navio. Na época do seu lançamento, em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic era o maior objeto móvel feito pelo homem no mundo. Ele tinha uma série de características inovadoras, incluindo compartimentos remotamente seláveis que o levaram a ser considerado inafundável. Em sua viagem inaugural, mais de 2.000 passageiros e tripulantes embarcaram no Titanic ao longo de sua rota de Southampton, na Inglaterra, para Nova York. No entanto, para a maioria deles, seria infelizmente a última viagem que fariam. E embora o acidente fosse acontecer no dia 15 de abril de 1912, a criação do próprio Titanic foi feita bem antes desse naufrágio. Afinal, o RMS Titanic foi construído pela empresa White Star Line, que era concorrente de outra empresa de construção naval, a Carnegie. Em 1906, a Carnegie fez grandes ondas ao construir o Lusitânia e o Mauretânia, que estabeleceram recordes de velocidades cruzando o Atlântico. Para competir, a White Star Line decidiu construir vários navios grandes conhecidos por seu conforto em vez de sua velocidade. De acordo com o Mullen Brown House Museum, o Olympic, o Titanic e o Britannic foram criadas com essa ideia de ser um navio grande e confortável. O Titanic foi construído em 31 de março de 1912 em Belfast, a um custo de 1,5 milhão de dólares, o equivalente a mais de 47 milhões de dólares hoje. E é claro, levou mais de 2 anos para ser construído. O navio tinha, na época, 270 metros de comprimento e mais de 28 metros de altura. Ele pesava incríveis 46.500 toneladas, de acordo com o Royal Museum Greenwich. O Titanic começou sua jornada em Southampton, na Inglaterra, e então navegou para Cherbourg, na França, e Queenstown, Irlanda. Ele acelerou para o oeste em direção a Nova York em 10 de abril, e o navio tinha capacidade para transportar 3.320 passageiros e tripulantes, mas zarpou levando apenas 2.240 passageiros. Os passageiros eram uma mistura diversificada, incluindo turistas ricos e imigrantes da classe trabalhadora da Alemanha e Irlanda em busca de novas oportunidades na terra que prometia o sonho americano. O Titanic foi projetado para priorizar o conforto em vez da velocidade, mas o conforto também era priorizado em vez da segurança. Ele transportou algumas das pessoas mais ricas do mundo naquela época e foi um grande salto à frente em viagens de luxos. As condições nas cabines de segunda classe eram semelhantes às da primeira classe de outros navios de cruzeiro, e os passageiros do Titanic tinham academias, piscinas, bibliotecas e enormes restaurantes. Problemas com o navio ocorreram desde o início, com uma série de acidentes e quase acidentes. Embora as mortes daquele a bordo do Titanic quando ele afundou sejam bem mais documentadas, as primeiras vítimas foram de fato alguns de seus construtores. Foram necessários cerca de 3.000 homens para construir o enorme navio ao longo de 2 anos. Durante a construção, antes mesmo de o navio tocar na água, 8 trabalhadores perderam suas vidas. Em 14 de abril de 1912, um navio próximo, o SS California, enviou uma mensagem às 23 horas do navio para o Titanic, dizendo, entre aspas, "Estamos parados e cercados por gelo", fecha aspas. Mas o capitão do Titanic
Edward Smith e o primeiro oficial William Murdoch não deram ouvidos a esses avisos. Na noite de 14 de abril e na manhã de 15 de abril de 1912, apenas 4 dias após a partida, o Titanic afundou. Iceberg, logo à frente, gritou Frederick Fleet, o homem que primeiro avistou a magia mortal de gelo, pouco antes das 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, de acordo com o depoimento dele no inquérito do comissário britânico de naufrágios sobre o naufrágio do Titanic. Como dos dois vigias ao lado de Reginald Lee, Fleet estava de guarda quando o Titanic atingiu o iceberg. Detectar perigos na água ficou muito mais difícil do que o normal naquela noite, pois o mar estava incrivelmente calmo, e isso reduziu a capacidade da equipe de detectar objetos na água, pois nenhuma onda reveladora estava quebrando contra o iceberg. Em uma tentativa de evitar o iceberg que se aproximava rapidamente, o navio fez uma curva repentina para a esquerda, fazendo com que ele batesse de lado no iceberg. O gelo fez buracos no lado direito ao longo de um trecho de quase 90 metros do barco, e ele começou imediatamente a encher de água. 2 horas e 40 minutos após atingir o iceberg, o navio estava em pedaços abaixo da superfície do Atlântico. 6 dos 16 compartimentos estanques do navio começaram a encher de água após o impacto do iceberg. Isso foi o suficiente para fazer o navio começar a afundar, momento em que a água fluiu do topo desses compartimentos e começou a encher os outros compartimentos também. Estimativas modernas sugerem que o barco poderia ter mancado até a costa com apenas 4 compartimentos violados. No entanto, com 6 compartimentos vazando, o destino do Titanic estava selado. Ele havia perdido muita flutuabilidade para permanecer flutuando, não importando quão bem construído fosse. Dito isso, o Titanic levou quase 3 horas para afundar. Quando o engenheiro do navio ouviu que 6 compartimentos estavam vazando, ele previu que o navio permaneceria flutuando por apenas de 1 a 1 hora e meia. Em 1998, cientistas do National Institute of Standard and Technology também descobriram que o casco sofreu uma série de cortes finos, em vez de um corte grande como se acreditava originalmente. A má qualidade do ferro usado nos rebites que seguravam o casco, que continha 3 vezes a quantidade de escória, pode ter contribuído para o rápido naufrágio do Titanic, já que sob baixas temperaturas, a escória pode se tornar mais quebradiça, o que pode ter contribuído também para a quebra da cabeça do rebite no impacto com o iceberg. À medida que a frente se enchia de água e afundava no oceano, a parte traseira do navio se erguia para fora da água. Isso colocou uma pressão tremenda no meio do barco, e ele acabou rachando, e a frente do navio caiu de volta no oceano. O navio afundou então às 2h20 da manhã de 15 de abril de 1912. O naufrágio do Titanic fica no fundo do oceano a cerca de 12.467 pés, cerca de 3,8 km abaixo da superfície. Nessa profundidade, há uma pressão de cerca de 380 atmosferas. O Titanic transportava apenas 16 botes salva-vidas, bem como 4 dobráveis, que no total poderiam acomodar apenas 1/3 do total de passageiros do Titanic. Do jeito que estava, ele poderia acomodar apenas metade dos passageiros a bordo. Embora isso possa parecer imperdoável pelos padrões de hoje, o Titanic na verdade transportava mais botes salva-vidas do que o necessário sob a lei na época. Após o naufrágio, leis foram postas em prática para evitar que isso acontecesse novamente e exigiam que os navios transportassem mais botes salva-vidas. Todos os sobreviventes do Titanic foram resgatados pelo Carpathia, que recebeu o sinal de socorro do Titanic e imediatamente partiu em direção a ele. No entanto, ele não chegou lá até cerca das 4 da manhã, de acordo com informações da época. Alguns dos passageiros do Titanic eram pessoas proeminentes, incluindo John Jacob Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo naquela época, assim como Ida Isidor Strauss, que eram coproprietárias da loja de departamentos Macy's. E claro, havia Molly Brown, uma socialite que se tornou famosa quando exortou seu bote salva-vidas a retornar para procurar sobreviventes e finalmente sobreviveu à provação. Astor não sobreviveu. Ele não levou a sério os relatos de que o navio estava afundando e mais tarde não foi autorizado a entrar em um bote salva-vidas devido a uma política de mulheres e crianças primeiro. Sua esposa grávida sobreviveu, no entanto. Do total de pessoas salvas do desastre, 70% das mulheres e crianças foram salvas,
e apenas 20% dos homens acabou sendo salvo. Ida Strauss inicialmente embarcou em um bote salva-vidas, mas retornou ao marido, supostamente dizendo: "Aonde você for, eu vou". De acordo com o Arquivo Nacional do Reino Unido, o casal infelizmente morreu junto. Na época, ele tinha 67 anos e ela 63. E embora o Titanic tenha passado anos embaixo da água, um momento ou outro ele iria aparecer. O Titanic foi descoberto em 1º de setembro de 1985. Em uma missão conjunta, equipes de pesquisas reduziram o local do naufrágio para uma área de cerca de 100 milhas quadradas, no meio do Oceano Atlântico, usando os recursos de sonar de 2 veículos subaquáticos chamados Argo e Sar. As equipes seguiram uma trilha de destroços direto para o casco do navio. Inicialmente, Ballard e seus colegas estavam no Atlântico em uma missão secreta para ajudar a Marinha dos Estados Unidos a encontrar 2 submarinos nucleares afundados, mas a tripulação localizou os submarinos mais rápidos do que esperado e passou os 12 dias restantes procurando o Titanic, que era o objetivo de longa data de Ballard. Eu, quando ouço a história do Titanic, eu me arrepio só de pensar de como aquelas pessoas acabaram sofrendo bastante, mesmo aquelas que foram resgatadas e principalmente aquelas que infelizmente morreram após o acidente. Afinal, uma coisa é você sofrer um acidente de dia, que já é completamente desesperador, você no meio do mar, sem ter direção para onde nadar, e principalmente é pior ainda você sofrer um acidente no meio do mar, de noite, morrendo de frio, e é claro, com aquele terror psicológico de tiver algum animal embaixo de você, e vários outros problemas também, como você ter aquela preocupação mental de, pô, e meus familiares, é onde que tá, não sei quem. Então assim, o desespero que eles passaram é um desespero que não desejo pra ninguém. Essa foi a história do Titanic. Então, quero que vocês se inscrevam aí embaixo para ver mais vídeos como esse aqui no canal. E é claro, comentem embaixo o que vocês acharam a respeito dessa história do Titanic. Até o próximo vídeo, falou, fui e tchau.